Deus colocou uma palavra no meu coração que nessa manhã eu pretendo compartilhar contigo. Eu quero ler um texto que é bem conhecido para aqueles que estudam a palavra. Esse texto você já deve ter ouvido ministrações nele, e a esperança do meu coração é que a gente possa transmitir alguns ensinos do Senhor nessa manhã, baseados nesse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a porção bíblica será lida, versos 1 até verso 10, e depois nós vamos então, de uma maneira expositiva, trabalhando cada um desses versos e trazendo riquezas do Senhor sobre a nossa vida. Mas enquanto você se prepara para fazer a leitura do texto bíblico comigo, eu quero deixar como tema para essa manhã uma pergunta que quem sabe a gente pode responder no final dessa ministração. A pergunta e o tema da mensagem é: o que você tem para oferecer a quem lhe pede? Vamos para o texto bíblico? Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Atos capítulo 3, de 1 a 10. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levante-se e ande. E, pegando a mão direita do homem, ajudou-se a levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Queridos, essa porção da palavra do Senhor traz muitas lições, e algumas delas eu pretendo compartilhar contigo nessa manhã. Inicio pensando com você, trazendo a sua imaginação, o que deveria ser aquela experiência. Imagine um lugar onde um fluxo grande de pessoas ia, um lugar em que em determinados momentos do dia havia esse grande fluxo de pessoas. Para pensar no templo aqui, na igreja. Imagine essas portas abertas, de tempo em tempo entrando e saindo pessoas, que vinham aqui fazer orações. É num contexto parecido com esse que o texto se aplica. Mas diz a palavra, e já me insta a ressaltar, que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Aquele lugar que permanecia aberto em determinados momentos do dia, fazia isso com uma finalidade. As pessoas que lá se reuniam eram para orar ou para aprender acerca da palavra que era por um líder explanado. Ao ler um dos rolos, seja dos profetas, seja da lei, para transmitir algum conceito. E naquele contexto, a Bíblia nos informa que Pedro e João estavam indo para o templo às 3 horas da tarde para a oração. Meu irmão, nós precisamos entender a importância da vida devocional, a que construímos no secreto, e a importância da busca que fazemos ao Senhor ao dirigir para um lugar onde se congrega, onde se reúne.
Hebreus vai dizer que é importante que nós não façamos como alguns que estão perdendo o hábito de ir para a casa do Senhor, que estão deixando isso meio que de lado, que estão dando menor importância a isso. Preste atenção em algo que eu quero te dizer. O pastor entende que você pode buscar o Senhor em qualquer lugar, amém? Eu entendo isso. Você pode buscar o Senhor na recâmara do seu quarto, você pode buscar ao Senhor enquanto você faz um retiro pessoal, você pode buscar ao Senhor no seu trabalho. Eu entendo isso perfeitamente. Mas não menospreze o valor de ir ao templo. Não menospreze o valor de estar congregado. Por quê, pastor? Tem coisas que só aqui acontecem? Não, não é isso. Deus não está limitado a operar apenas aqui. Mas existem coisas que nós alcançamos ao estar em comunidade, ao estar em comunhão. Por exemplo, eu não recebo o seu sorriso a menos que eu esteja diante de você. Eu não consigo ser alcançado pelo seu abraço a menos que eu esteja próximo para ser abraçado por você. Em um ambiente como esse, nós sentimos o calor humano, e isso é algo que edifica a nossa vida. Nós sentimos o carinho das pessoas. Num ambiente como esse, a fraternidade em Cristo, ela é percebida. E é claro, Deus também reserva para momentos onde nós estamos no coletivo, para momentos onde nós estamos em comunhão, algumas das suas bênçãos que derrama sobre nós, amém? Quantos são abençoados em estar na casa do Senhor? Meu irmão, não perde oportunidade não. Pastor, mas no meu caso, porque eu estou pela live, está sentindo a presença de Deus aí, querido? Isso é estar congregado. Não se trata de uma modalidade, não se trata de uma maneira, só funciona desse jeito ou daquele. Se trata em buscar a Deus em comunidade, em reunir-se. E os dois, Pedro e João, foram ao templo, segundo a palavra, para a oração, das 15h. Discípulos que andaram com Jesus, discípulos que viviam próximos do Senhor, entenderam a partir da vida modelo de Jesus, o quanto importava buscar um tempo de oração. Meu irmão, quer viver prodígios e maravilhas da parte de Deus? Não despreze o seu tempo de oração com o Senhor. Não despreze. Não despreze o tempo que você tem para estar na presença dEle, para ouvir Ele. Eu ministrei uma palavra há algum tempo atrás, que falava sobre afiar o ferro do machado. E essa palavra, eu construí à época uma frase de um ex-presidente dos Estados Unidos, onde ele dizia assim: me dê cerca de algumas horas para cortar uma árvore, que eu passarei a maior parte do tempo afiando o machado. A gente às vezes não entende o valor que tem a preparação, e oração é tempo de preparo, querido. Você não tem ideia do que você vai enfrentar amanhã, mas se você investe na sua preparação, pode vir o que vier, aconteça o que acontecer, você vai estar pronto para enfrentar esse desafio. Quantos aqui têm as suas vidas assim, de tempo em tempo, virado de cabeça para baixo? Isso acontece com você? Fala, gente, pelo amor de Deus, até ontem estava tudo bem. Meu irmão, a gente só passa se a gente estiver bem com Deus. A gente só vence se a gente estiver cultivando um relacionamento com Cristo que nos faça passar por essas coisas. Pedro e João nos inspiram, com base no texto, a entender que não importa o quanto espiritual nós sejamos, nós precisamos manter, como disse na mensagem do último domingo, a chama acesa no altar. E a vida que nos levará a viver isso é uma vida de oração e de dedicação ao Senhor. Quantos estão me entendendo?